Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Começa assim o conhecido poema Canção do Exílio, do romântico Gonçalves Dias. Embora o exílio do poeta em Coimbra não foi necessariamente forçoso, mas um sentimento de falta de uma paisagem original, familiar, primigênia. Parece ser que a paisagem vem sempre aderida a esse sentimento de saudade, de dor e de arrebato. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas presentes nesta transmissão do CELSI 2020. Estamos no Simpósio 2 de Estudos Comparados. Meu nome é Jorge Pellegrini, sou professor da Universidade Federal do Pará e desenvolvo pesquisa na área de literatura e paisagem. Esta comunicação foi desenvolvida dentro do projeto Literatura e Paisagem As Pontes Possíveis, que busca estabelecer conexões rizomáticas entre as literaturas Grapiúna, no sul da Bahia, Andaluza na Espanha, Amazônica e Calenha. Como suporte teórico filosófico, nos utilizamos, dentre outros, do pensamento de Manuel Ángel Vázquez Merdel, Teoria del Emplaçamento, a Agustín Berke, El Pensamento Paisajero, Anne Kaukelen, A Invenção da Paisagem, Michel Collot, Poética e Filosofia da Paisagem, Alan Roger, Breve Tratado da Paisagem, e como pensamento fronteiriço utilizamos a ideia de rizoma, de Deleuze, a criolização de Edouard Glissant e a fenomenologia de Merleau-Ponty. O corpus literário está constituído pela produção literária realizada em Pernambuco e na Andaluzia, de João Cabral de Melo Neto, e na Andaluzia, Madrid, França e América, por Juan Ramón Jiménez. Para começar, gostaríamos de dividir a explicação teórica em dois pontos: o pensamento sobre a paisagem e a nossa condição eidética, ou seja, o nosso estar no mundo. Sabemos que a paisagem é uma construção cultural e que está interferida pela condição de quem observa. Ela surge na China por volta do século IV, mas só vai aparecer no Ocidente um milênio depois. A paisagem surge claramente no Ocidente no Renascimento, ainda que se pode encontrar registro de protopaisagens em séculos anteriores, principalmente na literatura. Há que se destacar que o primeiro registro da palavra está em língua portuguesa, em 1548, no livro Da Pintura Antiga, do intelectual português Francisco de Holanda. Mas a palavra faz referência a um tipo de pintura praticada no país de Flandres, na atual Bélgica. Ou seja, seguramente a palavra aparece primeiro em língua francesa em um tom pejorativo para nominar um estilo menor de pintura. Mas como podemos saber que uma cultura tem o sentimento da paisagem, tem esse sentimento estético ao olhar o horizonte? Então, para Agustín Berke, uma cultura só pode ser considerada paisageira se nela se encontrar algumas condições. Quais são? Primeiro, que uma ou mais palavras sejam reconhecidas nesta cultura para designar a paisagem. 2. Que exista uma literatura oral ou escrita descrevendo a paisagem ou cantando sua beleza. 3. Que existam representações pictóricas da paisagem. 4. Que existam jardins cultivados por prazer e não por utilidade, já que o jardim é como se você quisesse domesticar, né, uma paisagem. E 5. Que exista uma reflexão explícita da paisagem como tal, ou seja, que exista um pensamento que faça referências à paisagem. A teoria do emplaçamento de Manuel Ángel Vázquez Merdel busca dar conta dessa condição do eu, do espaço e do tempo. Sabemos que para ver a paisagem, o homem
necessariamente precisa se ausentar dela. Então o homem precisa sair da paisagem para conseguir criá-la. Então, ao mesmo tempo que ele se ausenta, ele cria essa paisagem. Segundo Bhaskar Medel, estamos presos a essa condição eidética do eu, do espaço e do tempo. Você não pode fugir dessa condição e dessa instância. Quando você muda de lugar, automaticamente você está mudando o espaço e você está mudando o tempo. Logo, você também, ao fazer isso, você automaticamente muda sua condição de ser, né? Isso dentro de um pensamento heraclitiano que tudo está se movendo, tudo está se transformando. Então, a cada espaço-tempo que você ocupe, você já não será o mesmo. E isso, levando em consideração isso, tanto o pensamento da paisagem, o pensamento do emplaçamento, nos leva a afirmar de que a condição de exilado, né, faz com que a dicção do poeta seja alterada, né, e principalmente quando se faz referência à paisagem, né, tanto do lugar de partida como do lugar de chegada. Vamos ler agora alguns fragmentos de poesia. Primeiro de João Cabral de Melo Neto, quando ele descreve o vento no canavial, né? Então, dois elementos da paisagem: o vento, que traz o movimento, e o canavial. Então, esse canavial nordestino é uma paisagem agreste, diabólica, para usar aqui uma terminologia de Leonardo Boff. Diz: o alísio ao chegar ao nordeste baixa em coqueirais canaviais, cursando as folhas laminadas, se afia em peixeiras, punhais. Por isso sobrevoa a mata, suas mãos antes fêmeas redondas, ganham a fome e o dente da faca, com que sobrevoa outras zonas. O coqueiro e a cana lhe ensinam, sem pedra mor, mas faca a faca, como voar o agreste e o sertão, mão cortante e desembainhada. O seguinte fragmento já retrata uma paisagem andaluza. A cana doce de Málaga dá domada em cão ou gata, deixam-na perto, sem medo, quase vai dentro das casas. É cana que nunca morde, nem quando vê-se atacada, não leva pulgas no pelo, nem entre as folhas navalha. A cana doce de Málaga dá dócil, disciplinada, dá em fundos de quintal e podia dar em jarras. Podemos comparar as duas paisagens, os dois elementos. A cana, em que no primeiro poema essa paisagem chega a modificar o vento alísio, né? Então o vento se afia nas folhas do canavial para sair, né? É como uma escola que vai lhe ensinar a caminhar nessa geografia. Já a cana de Málaga é uma cana domesticada, uma paisagem domesticada que está mais próximo do locus amoenos, enquanto a paisagem nordestina está muito mais próxima do locus horribilis. Já em Juan Ramón Jiménez,
a paisagem é descrita com outra postura, né? Enquanto o João Cabral tem uma dicção claramente diferenciada entre a paisagem brasileira e a paisagem espanhola, o exílio de Juan Ramón Jiménez faz com que ele escreva coisas como: e para recordar porque he venido, estou dizendo eu. E para recordar porque he nacido, contei eu um pouco antes, já por la Florida. E para recordar porque he vivido, vuelvo a ti, mar, pensei eu em Sitges, antes de uma guerra em Espanha del mundo. O seguinte fragmento diz: mi presentimiento, y entonces mar y medio, mar, más mar, eterno mar, con su luna y su sol eternos, por desnudos, como yo, por desnudo, eterno, el mar que me fue siempre vida nueva, paraíso primero, primer mar. Qué extraño es todo esto, mar, Miami, no fue allí en Sitges, Cataluña, España, en donde se me apareció mi mar tercero, fue aquí ya, era este mar mismo, mismo y verde, verde mismo, no fue el Mediterráneo, azul, 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 fue el verde, el gris, el negro, atlántico, de aquella Atlántida, Sitges fue donde vivo ahora, Maricel, esta casa de Dergue, española, de Miami, esta Villa Vizcaya aquí de Dergue, española, aquí en Miami, aquí, de aquella Barcelona, mar. Y qué extraño es todo esto. No era España, era la Florida de España. Vemos que el paisaje em Juan Ramón Jiménez, esta paisagem, ela está sobreposta. Então, o poeta andaluz, ele faz um emplaçamento como se estivesse colocando camadas, né? Então, ele vê a paisagem do exílio sobreposta à paisagem do seu lugar, a paisagem de Moguer, a paisagem da Catalunha, a paisagem andaluza. Então, ele sobrepõe a essa paisagem que ele traz consigo, a paisagem da memória, vai estar sempre presente e vai estar sempre interferindo na paisagem de chegada, né? Então, podemos afirmar que João Cabral de Melo Neto encontra na paisagem andaluza um locus amoenos, uma paisagem feita para os deleites humanos, e na paisagem nordestina é um locus horribilis que está carregada, ainda que esteja carregada de beleza, assusta, rechaça, agride. E a paisagem do exílio Juan Ramoniano, ao contrário, é a paisagem da saudade e a todo momento está sendo resgatada, né, para interferir na paisagem de chegada. Bom, esse é a nossa comunicação, o que pretendemos fazer e desenvolver. Aqui deixamos nosso agradecimento à coordenação do evento e tenham todos um bom dia.